sejam todos bem-vindos ao Direto ao Ponto. Direto ao Ponto é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV, que leva a você informações relevantes, né, um bate-papo sobre assuntos que dizem respeito à fé cristã. E hoje, Léo, boa noite. Você está aqui. Hoje só nós dois aqui. Hoje nós não temos um convidado especial. Hoje nós vamos buscar aí conversar sobre um assunto que eu creio que você vai gostar bastante. Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí, Nilson. Quando não tem um especial, vai com o ordinário mesmo, né? Vai com o normal. Sem extraordinário, só com os dois ordinários hoje. E as coisas vão caminhando. É bom, é sempre bom estar aqui, né? Claro. Semana corrida, mas estamos aí para tentar contribuir com o assunto. Graças a Deus. E hoje, né, nós estamos aí em outubro. E, Léo, o que o mês de outubro tem a ver com o tema que nós vamos buscar desenvolver hoje? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Outubro é um mês que marca a história da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É um mês onde nós celebramos, né, no qual nós celebramos a Reforma Protestante. Sim. Né? Então a ideia é nós conversarmos aqui sobre a Reforma, esclarecer alguns pontos, né, tirar ali muita mística envolvida nesse assunto, né, trazer muito para a nossa vida prática, o porquê que nós celebramos tanto, né, o que grandes contribuições, o que acontecia com a vida do povo de Deus nesse período, né, e o porquê esse evento é tão importante e tão necessário que nós falemos dele, né. E se você está em casa nos assistindo, sinta-se à vontade para colocar perguntas aqui no bate-papo, né? Eu vou estar olhando o celular de vez em quando aqui, não é porque eu não estou interessado no assunto, não, é porque eu estou preocupado aqui com alguma contribuição que venha de casa, né? Mas quando a gente fala em reforma protestante, é sempre importante, Nilson, a gente trazer para a conversa, né? Trazer para a discussão o contexto em que isso acontece. Porque não é algo aleatório, não é algo que brota do nada, mas existiu um contexto que fomentou o que nós podemos chamar desse movimento, né? O que a gente pode falar, né? Que contribuições a gente pode trazer aqui para os nossos telespectadores aí a respeito do surgimento da Reforma Protestante? Ok, boa. Essa é uma boa pergunta, né? Nós estamos, então, buscando entender a Reforma Protestante, um evento histórico, né? E é fundamental que antes da gente tratar sobre o evento em si, sobre o que ocorreu, né? A sua importância, mais lá na frente o seu legado, é interessante, é exatamente isso que o Léo colocou. Esse evento histórico, assim como todo evento histórico, ocorre sempre dentro de um contexto, né? E todos aqueles, né, os historiadores mais profissionais e aqueles mais curiosos, né, eu creio que todo mundo, em algum nível ou em algum sentido, se interessa por história, né? A Reforma Protestante, obviamente, ela ocorre dentro de um contexto. Nem sempre é fácil a gente entender, né, todo esse contexto, como esse contexto que é multifacetado, ele se relaciona, como todas essas facetas elas se relacionam, mas eu creio que sim, né, esse por ser um evento bastante conhecido, bastante importante, eu creio que é possível nós aqui elencarmos alguns fatores que foram fundamentais na eclosão da Reforma Protestante. Por exemplo, a Reforma Protestante, a data oficial, a gente sabe, né, que é 31 de outubro de 1517. Então é um evento histórico que ocorre ali na Idade Média, no finalzinho da Idade Média. A Idade Média, só para a gente relembrar, é aquele período histórico, né, que dura, né, por volta de 1000 anos, começa ali no século V e vai até o século XV, né? Então ali, e a Idade Média ela pode ela é normalmente, né, didaticamente dividida em dois períodos, né? A Alta Idade Média, que vai normalmente do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, né, quando as características da Idade Média elas vão entrando aos poucos em declínio, por isso Baixa Idade Média, que vai do finalzinho do século X até o século XV. Então a Reforma Protestante ocorre nesse contexto da Idade Média. A Idade Média,
é um período extremamente rico, extremamente vasto, né? Enfim, é matéria aí para a gente ler durante muito tempo, muitos anos, erroneamente, né? Taxada de Idade das Trevas. Então, esse é o primeiro mito. Normalmente menosprezada, exatamente, né? Onde as coisas... A gente tem que entender que esse apelido, né, esse termo pejorativo, Idade das Trevas, ela é cunhada por pessoas lá do Iluminismo, né, que eram normalmente personagens anticlericais, muitos deles antirreligiosos, em algum nível anticristãos. Então, essas pessoas que se consideravam iluminadas, né, que se autoproclamavam iluminadas, porque eram anticlericais, fundamentalmente, elas olham para trás para esse período, que é essencialmente religioso, e classifica como sendo Idade das Trevas. Mas a gente sabe que existem muitas luzes na Idade das Trevas, né? E muita treva na idade ali do chamado Iluminismo, Revolução Francesa, mas esse é um outro assunto. Fechando essa digressão e voltando lá. Na Idade Média, né, a igreja majoritária, a Igreja Católica Apostólica Romana, era a igreja que ditava as regras, né? E a gente está falando em termos positivos e negativos, né? Claro que aqui nós vamos destacar alguns elementos dos quais nós discordamos, mas existem elementos dos quais nós concordamos. Existiam abusos que essa igreja majoritária ela impetrava nas pessoas, né? Abusos de ordem social, abusos de ordem econômica, abusos de ordem política, especificamente dentro do ambiente religioso, do ambiente eclesiástico, existiam o que nós chamamos de heresias, né? Onde se colocava a tradição acima das escrituras. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, né? Então, a tradição, as construções humanas, elas estavam acima das escrituras, né? Por exemplo, as escrituras elas não estavam traduzidas em várias línguas, né? A gente sabe que ali a formação das nações ela vai se dando durante muitos séculos, né? Algumas nações elas estão razoavelmente formadas naquela época, como, por exemplo, Inglaterra, por exemplo, Portugal, por exemplo, Espanha, mas outras nações como Alemanha, Suíça, elas vão ser formadas posteriormente. Mas o fato é que, embora não houvesse a formação das nações como nós conhecemos hoje naquela época, essas nações esses povos já tinham línguas diferentes. E a Bíblia não estava traduzida nessas diversas línguas. Eu acho que uma coisa interessante, Nilson, desculpa perfeito, perfeito. Em relação a essa questão das línguas, porque normalmente as pessoas podem se perguntar por que o povo se submetia então a essa igreja? Como que eles não conseguiam enxergar a partir das escrituras os erros que a igreja cometia? Sim. Porque elas não enxergavam, porque elas não tinham. Exato. Né? Você não tem o parâmetro a partir do qual você vai julgar. Né? Então existia uma opressão, a gente pode falar assim, Léo, uma opressão espiritual que se dava nesse obscurantismo em relação às escrituras. Porque daí a gente pega, né? Você não tem acesso às escrituras, as pessoas não tinham, quem tinha era só o clero. Aí a gente vai para a ideia da missa, ela era realizada em latim, ninguém falava latim, a não ser o clero. E aí o alto clero, né? Porque normalmente, até onde nós sabemos, aqueles padres de paróquias pequenas, eles também não tinham o conhecimento. Então você vê que era uma coisa imposta, né? Porque a gente tem essa ideia da fusão do Estado com a religião, né? A Igreja Católica exercia, né, uma grande influência. Então você tem pessoas sem acesso às escrituras e sem acesso a um ambiente no qual elas poderiam aprender das escrituras. Porque se você vamos pegar hoje, pensar num analfabeto, um analfabeto funcional, um analfabeto total, se ele vier à igreja, ele vai ouvir na língua dele alguma explicação das escrituras. Nem isso eles tinham. Sim. Então, por isso, as pessoas acabavam se sujeitando e aceitando esse monte de heresia. Por isso que elas aceitavam que... E elas nem consideravam isso heresia, né? Exato. Né? Exato. Ela não tinha nem a percepção, ela não conseguia nem vislumbrar a realidade da heresia. Então, por isso que elas aceitavam, se sujeitavam, por exemplo, a pagar indulgência. A acreditar que tocar em determinado tipo de objeto diminuiria os dias dela no purgatório. Sim.
né? Então, a salvação estava totalmente vendida a partir da igreja, né? As pessoas, né, a gente sabe que biblicamente e na experiência, nós sabemos que o homem é um ser fundamentalmente religioso, né? Inclusive o ateísmo é uma prova, o ateísmo é um fenômeno religioso, né? Quando nós afirmamos eu creio em Deus, essa é uma frase religiosa, e quando eu faço a afirmação eu não creio em Deus, essa também é uma frase religiosa. Por que eu estou falando isso? É porque os homens, as mulheres medievais, eles, como todos nós, eles eram religiosos, eles tinham uma sede, né, uma fome por eternidade. E como não existe uma fonte cristalina para orientar essa fome que nós temos, eles vão beber em algum outro lugar. Vai na poluída. Exatamente. E vai ser direcionado para ela. Que era a única que existia. Exatamente. Então, calma aí. Eu continuo acreditando em céu. Eu continuo acreditando em destino eterno. Só que agora me dizem, claro que isso aqui é um resumo do resumo. Nós temos a consciência... Uma bem genérica, bem né? genérica, né? Se eu agora... A única orientação que eu tenho é que o céu ele é ganho a partir do pagamento, por exemplo, né, nessa questão da indulgência, do pagamento de uma indulgência, então é isso que eu vou fazer. Né? É isso que eu vou fazer. Eu já me resolvo. Exato. Né? Eu acho que dentro desse contexto... Mas o vazio continuava. Sim. O vazio continuava. Tanto é que quando a palavra começa a ser pregada com um nível de fidelidade um pouco maior, a gente sabe que essa fonte... alguma fidelidade. Exato. Essa fonte agora tem uma água um pouco melhor do que aqui. E isso vai ser... Quando a reforma acontece... Isso vai ser retratado de uma maneira assim, muito clara. Porque daí você trouxe a ideia do momento histórico, né? A ideia do feudalismo. Sim. Né? Então, as classes estagnadas. Exato. Deus quis que você nascesse nessa classe, você tem que morrer nessa classe. É um pecado querer mudar dessa classe. Lembra daqueles livros didáticos, né? Talvez, eu não sei que eles estavam fazendo essas aulas de história, né? Mas sempre isso que o Léo colocou, né? O feudalismo, quando a gente vai tentar entender a sociedade feudal, é aquela chamada relação piramidal, né? Uma pirâmide. Então você tem no topo da pirâmide o clero, no meio dessa pirâmide os nobres, né? A nobreza, e na base dessa pirâmide, né? Que é um contingente populacional muito maior, né? É o povo, né? Os servos, os camponeses, né? O que seria lá no Império Romano os escravos, né? Aqui é uma relação mais de servidão do que de escravatura, que tem lá sua diferença, que não vem ao caso a gente tocar na explicação aqui agora. Mas basicamente é isso que o Léo está colocando. É uma sociedade piramidal, estratificada, onde existe... Exatamente. E o que significa essa estagnação? Era quase que impossível, para não dizer impossível, a possibilidade de mobilidade social. Ou seja, eu nasci um servo, um camponês, provavelmente... Quase que certamente eu vou morrer um camponês. E existia uma justificativa teológica para isso. Aqui o mundo existe para você sofrer mesmo. Mas quanto mais você sofre aqui, mais provavelmente, usando uma outra linguagem, né, você vai ter o seu tijolinho lá no céu. Né? E eu nasci nobre, na nobreza que provavelmente eu também vou morrer. Então, existiam questões econômicas envolvidas, a questão do feudalismo, né? E o feudalismo tem pouca mobilidade econômica também. No feudalismo, se no capitalismo quem tem capital tem poder, no feudalismo quem tem terra é que tem poder. Né? A igreja é a grande detentora de 2/3 das terras da Europa. Só para a gente ter um pouco da noção do poder, não só social, não só eclesiástico, mas político e econômico da igreja. E aí, quando a gente pensa em contexto, tem algo que começa a surgir que vai gerar um problema, começa a surgir uma classe nova que não existia. Isso é fundamental. Que daí vai dar uma dinâmica, ele vai romper ali, vai romper com um paradigma que começa a surgir a burguesia. Sim. Começa a surgir aqueles que não trabalham. Porque basicamente era o seguinte, né? O servo trabalhava no campo, o nobre não fazia nada e o clérigo também não. O nobre ele vivia das custas daquilo que... Exatamente. E o clero vivia nas custas da nobreza. Sim. Né? Sim. E aí começa a surgir então alguém que tem o dinheiro. E isso vai ser, enfim, dava para a gente falar só sobre isso, né? Ficar o programa todo só falando sobre isso, né? Da burguesia, né? Os burgos, aquelas pequenas vilas em torno dos castelos medievais de comerciantes.
Então agora eu compro uma determinada coisa por 10 e posso agora vender por 13. Ou seja, eles praticavam o que era proibido na teoria pela igreja, que era a usura, emprestar dinheiro a juros, embora a igreja, né, como nós dissemos e afirmamos, isso, se você é eclesiástico ou não, de qualquer tradição que você for historiográfica, isso aqui é um fato. A Igreja Católica Apostólica Romana era dona de mais de 2/3 das terras ali da Europa, né? Mas mesmo assim, no discurso ela proibia a usura, a prática de empréstimo a juros. E essa era uma prática tanto dos judeus quanto dos burgueses. Alguns burgueses eram judeus, alguns judeus eram burgueses, enfim, né? E aí eles, já que um burguês dificilmente vai ser um católico, porque ele pratica a usura de segunda a sexta, e o padre falando que isso é um pecado, ele vai preferir uma religião que, de repente, vê a prática da usura em algum nível como não sendo necessariamente ruim. Usura. Necessariamente usura, exatamente. Porque vem um rótulo de uma prática que a gente vê que ela não tem necessariamente a motivação ruim, não existe a maldade necessariamente, né? Então, quando você rotula isso, surge uma religião que não rotula. Exatamente. Que vai colocar alguns limites, depois a gente até fala sobre isso, né? E os limites oriundos das escrituras. Das escrituras. Exatamente. Calvino vai fazer uma diferenciação, que depois a gente pode falar sobre isso, mas nesse início, que é interessante essa pergunta tua, essa questão que você está levantando do contexto, né? A reforma protestante, ela surge nesse contexto, né? Contexto, economia era o feudalismo, né? Onde a Igreja Católica Apostólica Romana ela era a igreja majoritária, né? E, de novo, existem pontos positivos e negativos. Aqui, intencionalmente, nós estamos levantando aqueles pontos mais críticos, né? Para fazer esse contraponto com aquilo que os reformadores vão dizer um pouco mais à frente. Não existia um obscurantismo em relação às escrituras, como o Léo já deixou bem claro. Então, claro que o contexto é muito mais complexo, mas nós estamos lembrando de alguns elementos que formam esse contexto. Como sempre, o problema que a gente tem no programa é não ter tempo para esgotar tudo. Sim. Então a gente está trazendo alguns elementos, né? A gente não é a nossa intenção aqui esgotar tudo, mas trazer alguns elementos, talvez os mais claros, os mais evidentes. Sim, né? Sim. Então você pensa opressão religiosa, né? Uma opressão política, econômica. Eu esqueci de falar um detalhe. Nessa opressão política também, o regime político, né, se a gente pode usar essa expressão, era o chamado absolutismo monárquico, né? O monarca de cada nação, ou de cada região ali, quase nação, era um soberano que, inclusive, revestia o seu poder com um verniz assim, teológico. E daí o nome, né? Absolutismo monárquico. O monárquico ele detinha o poder temporal, político e espiritual também. Ele era um representante quase que de Deus ali na Terra, ou se não isso. E se ele não contrariasse a igreja, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Sim, aí outra coisa que você está colocando, a proximidade que existe entre igreja e Estado, que é uma proximidade que historicamente, normalmente ela favorece mais ao Estado e prejudica a igreja. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho, se a gente lembrar, né? E um pouquinho do legado da reforma, que é um entendimento diferente dessa questão de como deve ser a relação de igreja e Estado. Né? Mas, mais ou menos, espero que tenha ficado razoavelmente claro, né? Esse é um pouco do contexto, né? Do surgimento da reforma protestante. Mas, Léo, vimos o contexto, quais foram assim as causas, né? Algumas delas que geraram o que nós chamamos de reforma protestante, ou como o Agraf chama de revolução protestante. Eu acho que tem muito daquela ideia que você trouxe do start do iluminismo. Sim. Né, começa a ter uma volta à ideia da razão, ou colocar a razão num lugar que nem é o dela, né, mas como centro, né, colocando o homem como centro de todas as coisas. Sim. E tudo mais. Que é lá dos princípios do Renascimento, né? Isso. Lá em escola, lá lembra daquela questão, quando o professor falava assim, ó, sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Você tira Deus do centro, né, onde tudo era religioso, coloca o homem, então a partir do homem eu vou entender tudo, a partir da razão eu vou entender as coisas e vou explicar tudo. E aí, as pessoas começam então a fazer pesquisas, a estudar mais e voltam para os clássicos.
Então você vai começar a ter acesso à língua grega, volta o estudo da língua grega, acesso às obras em grego, aí volta a filosofia, começa essa ebulição, Sim. né? E nesse sentido, isso contribui muito, né, com uma forma de você ter acesso ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento, que é um texto escrito em grego. Então, ou seja, mesmo se a pessoa não fosse um eclesiástico de profissão, né, ele era um humanista, e um humanista fundamentalmente alguém preocupado com o ser humano. E ele quer entender o ser humano a partir dos clássicos, como você disse. E o texto áureo em grego é o Novo Testamento. E é interessante, né? Porque até então a igreja usava a Vulgata lá, tudo em latim. Exato. Essas pessoas começam a ter acesso, e a gente não está falando aqui de um grande número de pessoas, né? É importante ficar claro isso. É algo que começa de cima para baixo. Sim. Né? A gente não tinha naquela... né? As pessoas não tinham naquela época acesso à educação, ao ensino como nós temos hoje. Então as pessoas basicamente eram analfabetas. O ensino era mais restrito, embora fosse de qualidade, mas era mais restrito. Hoje você tem, né, mais ele popularizado, amplo, de repente. Exato. E aí então você tem as pessoas começando a ter acesso ao texto grego e vai começar ali a encontrar discrepâncias. Aí começa, como diria lá, aí é problema, começa a ter problema na história. Exatamente. Além disso, acho que uma outra causa, e isso vai estar relacionado com a ideia do acesso ao texto grego, vai ser o surgimento da imprensa. Sim. A gente poderia falar aí de uma outra plenitude dos tempos, né? Vários fatores que se encaixam. Exato, colaboram. Que se encaixam, né? E aí vem a imprensa popularizando, permitindo de uma maneira muito mais rápida a disponibilização de conteúdo. Ou seja, o que você está destacando então é que você destacou aí pelo menos, me corrija, pelo menos 4 eventos, né? O Renascimento, né? Esse retorno lá à cultura greco-romana, né? De fontes. Exatamente. O humanismo, que é esse movimento literário que volta, né? Essa preocupação com fundamentalmente o homem a partir também dos clássicos. Você destacou também, isso que você acabou de falar, né? Que alguns historiadores colocam a expressão ad fontes, né? Um retorno às fontes clássicas, o que vai desembocar no Novo Testamento. As pessoas vão obrigatoriamente, os intelectuais, né? Os humanistas, vão ler o Novo Testamento e na leitura descobrir algumas discrepâncias, né? E o surgimento da imprensa. Surgimento da imprensa, ou seja, no momento em que novas ideias estão circulando, você tem agora a possibilidade de registrar e espalhar essas novas ideias. Daí, provavelmente, que essa ideia tua aí da plenitude dos tempos, né? Parece que está tudo concorrendo. Uma segunda onda. Porque hoje, quando a gente pensa vamos falar aqui de mente pós-moderna, a gente consegue copiar e colar um texto muito rápido. A gente consegue disponibilizar, tanto é que a gente tem problema disso com notícias falsas, a gente tem todo esse problema pela facilidade de espalhar. E essa facilidade não existia. Então, se você queria ter uma cópia de um livro, o que você tinha que fazer? Você tinha que copiar na raça. Ali, ou pagar alguém. Lembrando que também não é só o copiar e colar, não tinha caneta, era na tinta, né? E um pouquinho. Ou seja, tinta e um pouquinho. Era facilidade custoso, de papel também não. Era custoso, era demorado. E aí surge a imprensa, que comparado com o que a gente tem hoje não é nada, mas para eles na época era um avanço monstruoso. Uma revolução tecnológica, né? E aí isso vai proporcionar, aí a gente vai começar a falar dos conflitos. Antes a gente falava ali da missa em latim, da Vulgata, né, a Bíblia em latim. Então a total distância do povo das escrituras e de qualquer tipo de conhecimento teológico mais puro. Sim. E aí você vai começar a ter essa busca, você vai começar a ter a possibilidade de divulgar ideias e livros. Então eu vejo que essas são aí algumas das causas que contribuem, né? Tem alguma que você quer destacar? Alguma? Não, dessas que você falou, para mim a principal que eu gostaria de destacar é a questão do retorno aos originais, né? Porque é uma questão de autoridade, né? Esse é um dos princípios assim que nós vamos tentar falar um pouquinho mais à frente, mas aqui só destacando que é a questão da referência de autoridade.
qual é a referência de autoridade para o romano, qual é a referência de autoridade para o protestante. Né? Obviamente que o romano acredita nas escrituras, isso é uma verdade, mas não como autoridade última em questões relacionadas à fé. É escritura junto com tradição, e quando existe uma dúvida entre escritura e tradição, a tradição é que lê as escrituras. Né? O protestante tem um outro princípio que é radicalmente diferente. Eu leio a tradição, o protestante também acredita na tradição, mas o protestante busca ler a tradição pelas escrituras, porque considera as escrituras, interpretada filtro, né? Pelas escrituras, que é a referência, né, para as questões relacionadas à fé e tudo aquilo que decorre da fé, que é absolutamente tudo. Né? E aí, quando a gente pensa em reforma, tem um nome que normalmente vem na mente de todo mundo. Sim. Tem um nome que... Esse é o nome que se aprende na escola. Esse é o nome que é o mais falado, que é o nome de Lutero. A pergunta, a dúvida, né, ou um ponto para esclarecimento, foi Lutero a primeira pessoa a surgir com questionamentos bíblicos para a igreja majoritária? Foi Lutero o primeiro a questionar o que estava acontecendo ou não? Quando a gente olha para a história, a gente vê que realmente Lutero, não sem razão, não sem motivo, ele é o personagem, assim, o primeiro personagem central, e não tem como tirar, né, essa consideração dele. Mas existiram personagens anteriores a ele que tiveram comportamentos semelhantes ao que ele teve, né, de, a partir das escrituras, fazer algumas considerações críticas ao que era a tradição da igreja. Né? Então, né, você tem outros personagens que são importantes, como conhecidos, né? John Wycliffe, né, um professor de filosofia na Universidade de Oxford, e que a partir das escrituras ele já tinha convicções, como, por exemplo, né, a salvação é pela graça de Deus, é um favor divino ao homem, a salvação é pela fé, né, as escrituras é que deveriam ser o referencial, é que devem ser o referencial para a nossa vida. Né? Ele não acreditava, mais do que não acreditar, ele fazia críticas contundentes à questão da salvação pela via das indulgências, né? E depois que ele tinha seus discípulos, né? Ele tinha lá os seus discípulos, e depois que ele morre, né? Ele deixa um dos seus discípulos, o outro personagem importante, que é chamado de um pré-reformador. John Wycliffe é considerado, né, um pré-reformador, e também o John Huss, né, na região da Boêmia, onde ele também, seguindo as ideias do seu mestre, John Wycliffe, ele também acredita na salvação pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Né? A igreja a tradição ela deve ser revista pelas escrituras. Né? Você tem Jerônimo de Savonarola, esses são os 3 pré-reformadores mais conhecidos. Existem outros, né? Bradwardine ou Bradwardine, né? De repente a pronúncia aí eu tenho que rever, mas Thomas de Bradwardine era um estudioso, né? Que era de uma tradição de uma tradição agostiniana, né? Da chamada escola agostiniana, e que acreditava que a salvação assim como Agostinho acreditava, pela graça de Deus mediante a fé. Né? Ele era uma área mais acadêmica. Aí a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com esses camaradas aí? Por que a reforma não teve início neles, então? O que aconteceu com eles? Qual que foi o fim deles? John Huss, ele morre de morte natural, chamemos assim, né? Mas o seu discípulo, John Wycliffe morre de causas naturais. O seu discípulo, John Huss, ele morre na fogueira. E quando ficaram sabendo que as ideias de John Huss, elas eram oriundas de John Wycliffe, então o que eles fizeram como punição, e esse espetáculo de punição, ele tinha um significado e um efeito social muito grande, né? Impetrando medo nas pessoas. Então, depois de John Wycliffe ser queimado,
né? O Hus. Perdão, isso. Estou confundindo aqui. O John Hus ser queimado na fogueira, e enquanto os historiadores dizem, né, enquanto ele queimava na fogueira, ele orava por aqueles que estavam fazendo isso, né? Quando ficaram sabendo... Muito parecido com Estevão, por exemplo. Exatamente. Com Cristo. Exatamente. E quando eles ficam sabendo que ele defendia ideias que já eram defendidas por John Wycliffe, que já estava morto, enterrado, John Wycliffe é desenterrado, exatamente, exumado, seus ossos são queimados e jogados num rio ali na Inglaterra, que me falha agora o nome, né? Mas como sinal de que, vocês, se seguirem essas ideias, também serão punidos. Jerônimo de Savonarola é esquartejado, né, em praça pública. E Savonarola, né? Na Itália. Na Itália, né? Na região de Florença. Então, uma coisa interessante, né, que a gente pode puxar aqui, fugindo de uma certa forma um pouquinho do assunto, a gente consegue enxergar de maneira muito clara a soberania de Deus na reforma. Sim. Para a gente é evidente, a gente vê a soberania de Deus sempre, em todas as coisas a gente consegue ver a soberania divina, mas quando a gente olha para a reforma, normalmente a gente tende a personificar o acontecimento. Sim. E quando a gente olha para pessoas que tinham ideias muito próximas de que Lutero vai levantar, e essas pessoas sendo assassinadas e Lutero não sendo, né? Porque Lutero tem uma conjunção toda ali, né? Dele estar dentro de um reino que esse rei resolve protegê-lo, dá a liberdade, né? Trouxe para ele ser professor ou diretor na Universidade de Wittenberg, né? Então, ele dá liberdade para Lutero fazer as afirmativas dele. De uma certa forma, ele rompe com a igreja no sentido de proteger Lutero. Então, você vê que Lutero, nesse sentido, é totalmente passivo. É Deus, de maneira soberana, conduzindo, né? Então, já vozes que já ecoavam, vozes que já vinham falando, Deus já usando pessoas. Mas o fim e Deus organizando soberanamente o contexto, né? O contexto. Esse apoio político que Lutero teve na Inglaterra, na Alemanha, perdão, ele não existia na época de John Wycliffe. Então as coisas foram amadurecendo até que... Da mesma forma que a imprensa. Da mesma forma que a imprensa não existia na época do Wycliffe, né? Exatamente. Então a gente vê a soberania de Deus na condução da reforma. Não, acho que é uma coisa importante para a gente ressaltar, né? Porque senão a gente fica apegada às pessoas e esquece, parece que Deus não estava ali, né, agindo, né? Sim. E quando a gente olha para a reforma, o que foi a reforma em si? Sim. Conceituar, né, um fenômeno assim tão multifacetado como a reforma não é uma tarefa tão fácil, né? Mas aqui, de uma maneira assim simples, nós diríamos que a reforma protestante foi um fenômeno de caráter fundamentalmente religioso, foi um despertar religioso ali no século XVI, a partir da centralidade da palavra, que trouxe mudanças no âmbito religioso, eclesiástico, mais à frente filosófico, na concepção antropológica, trouxe mudanças no aspecto social, político, econômico, e trouxe mudanças em todos os âmbitos, porque baseada nas Escrituras, como a Escritura é a revelação de Deus, que fala quem é Deus, quem é o homem, que dá informações centrais e fundamentais sobre toda a estrutura da realidade, se isso está no centro, então isso que a palavra de Deus, estando no centro, vai trazer mudanças para toda a realidade. Então, foi um fenômeno com todas essas facetas aí. Ô Nilson, então, quando eu olho para a reforma, eu posso entender que ela foi basicamente, de uma certa forma, uma revolução. Ela não teve como intenção ser essa revolução, mas de uma certa forma ela gera uma revolução, porque ela afeta todas as áreas da vida do ser humano e consequentemente, da sociedade. Como você falou, ela é fundamentada nas Escrituras, né, a revelação do próprio Deus, aquilo que Deus quis revelar acerca de si, né, a respeito dele, a respeito da história da redenção. E aí você tem um movimento que parte das Escrituras para compreender a realidade. Então, quando a gente olha para a Reforma Protestante, a gente vê um movimento bastante complexo, né? Um movimento que não é de simples entendimento,
Tanto é que nós estamos aqui hoje, mais de 500 anos depois, ecoando, falando sobre isso, sobre as consequências desse evento, né, sobre a maneira como houve um rompimento com algo tão estabelecido, né, como você colocou aí, pelo menos 1000 anos de idade média, né, com uma igreja majoritária, uma igreja basicamente única, né, se a gente pensar no mundo ocidental, né, basicamente única. E aí vem então esse movimento, um movimento para romper com tudo. Tudo isso por quê? Porque ela olha para aquilo que Deus revelou. Porque ela olha diretamente para aquilo que Deus revelou. E aí está a importância da palavra. Aí a gente vê o poder que a palavra diz que tem na prática. E ela tem. Né? Quando ela revoluciona, aqui no bom sentido da palavra, né? Como ela revoluciona tudo, né? É importante a gente lembrar também, Leonardo, que a Reforma Protestante, ela é um evento, né, que, como nós dissemos e repetimos, vamos repetir aqui, ela traz mudanças em várias áreas da realidade. Sendo um evento de tamanha importância, ela provoca dentro da história, né, dentro dos estudos da história, dentro da chamada historiografia, diversas interpretações. E aqui é importante, né, porque normalmente não é falado isso nem em âmbitos assim, mais acadêmicos, né, das diferentes linhas de interpretação da Reforma Protestante. Por exemplo, existe uma linha historiográfica que chama a linha positivista. Né? O positivismo, na interpretação da história, ele, de maneira assim, muito resumida, ele busca sempre enaltecer o papel dos grandes vultos da história, dos grandes personagens da história. Né? E é óbvio que a história é formada por personagens, mas o grande erro, o grande equívoco da interpretação positivista da história, especificamente interpretando a Reforma Protestante, você já tocou um pouco nisso, é achar que, por exemplo, foi um fenômeno que aconteceu somente por causa de Lutero, por causa de Calvino, né? E não tem como falar de reforma sem Lutero e Calvino, sem outros personagens, mas a reforma é muito mais do que isso. Então esse é o grande erro da interpretação positivista, né? Destacar os grandes heróis, né? Se esquecendo dos contextos que levam à eclosão de um evento. A interpretação marxista, obviamente, ela erra porque ela considera a reforma protestante como sendo um evento que ocorreu somente como consequência das mudanças econômicas, né? De uma maneira assim, muito rápida aqui, exatamente, a interpretação materialista da história. De uma maneira muito rápida, nós poderíamos dizer que a interpretação marxista da história aplicada à reforma, ela vai afirmar que a reforma só ocorreu porque o feudalismo estava dando lugar ao capitalismo, ou seja, os modos de produção, conforme os historiadores marxistas dizem, né, eles estavam sofrendo uma mutação, uma mudança, né? Sai de cena o feudalismo, aos poucos, e entra em cena um outro regime econômico, né, que seria o capitalismo. E o capitalismo precisa de uma outra religião, aí no caso tem que ser o protestantismo. Obviamente que existem elementos de ordem econômica que influenciaram não só a reforma, mas todos os eventos históricos. Mas reduzir ou resumir o nascimento da Reforma Protestante a eventos de ordem econômica seria uma desonestidade assim muito grande. A interpretação católica também, que tem muitos elementos positivos, ela vai focar nas questões doutrinárias especificamente, né, fundamentadas não somente nas escrituras, mas também na tradição católica apostólica romana. Na sequência já vem um daqueles concílios, né? O Concílio de Trento, né, que vai ser uma contra-reforma. Exato, a contra-reforma, né? E a interpretação católica, ela também vai sofrer, né, de alguns vícios, porque ela vai se basear, obviamente, né, numa crítica que é feita a partir dos dogmas que ela defende. A interpretação protestante, embora nós não vamos defender que ela vai explicar tudo o que vai acontecer de modo perfeito, não é isso que nós vamos defender aqui, mas ela vai olhar
a partir das lentes das Escrituras, observando todos os elementos que, né, que ajudaram, que concorreram, né, para que a reforma acontecesse, e ela vai, a partir das Escrituras, tentar entender isso que está acontecendo. Mas existe uma linha historiográfica, eu vou terminando esse ponto aqui das linhas de interpretação da Reforma Protestante, que eu acho importante a gente falar também, que é a linha da história social ou da história cultural. Um historiador da história social, da história cultural, ele vai olhar para qualquer fenômeno e vai ver que tudo que acontece, existem elementos, ou melhor, em tudo que acontece, existem elementos de ordem econômica, social, política, religiosa. E a Reforma Protestante foi, né, segundo inclusive um historiador, o Lucien Febvre, ele dizia o seguinte: para eventos de ordem religiosa, explicações de ordem religiosa. Né? Isso tira a política? Claro que não. A gente vai ter que buscar os elementos políticos ali presentes, os elementos econômicos, sociais, artísticos, né? Enfim. Mas a Reforma Protestante, ela foi um fenômeno, um evento histórico fundamentalmente religioso. Fundamentalmente religioso. E aí, juntando com essa que a gente estava falando, né, sobre o nome que vem à mente, né? Sempre vem um nome à mente que é Lutero. Sim. A pergunta é, foi só Lutero o reformador? Né, a turma normalmente se lembra, né, mais do Martim Lutero, o alemão ali, né, que era um monge agostiniano, criado dentro da tradição católica apostólica romana. Parece que a ideia das 95 teses, né, é o que você acaba aprendendo na escola. Porque são eventos, né, que a gente aprende de uma maneira um pouco mais resumida e fica um pouco mais, né? Mas você tem, claro, você tem Lutero na Alemanha, você tem na própria Alemanha, junto com Lutero, Felipe Melanchthon, né, um teólogo, né, fantástico, amigo de Lutero, orientador de Lutero, exatamente. Você tem, obviamente, você tem Ulrico Zwinglio, na região dos chamados... Ali, exatamente, né? Que na época eram os cantões suíços, né? Vários lugares, bem fragmentada politicamente, às vezes até religiosamente também. Era um homem de guerra, né? Morreu, inclusive, no campo de batalha, capelão, né? Ulrico Zwinglio. Você tem, ali na Suíça e na França, né? João Calvino, né, que vai ser um nome, inclusive, né, tem muita coisa para falar, mas você tem Lutero, alguns historiadores eles vão nessa linha. Lutero fez parte da primeira parte da reforma, né? A primeira onda, exatamente, a primeira reforma. A segunda reforma é essa que vai mais para o lado da Suíça e da França, com Ulrico Zwinglio, mas principalmente com João Calvino. E aí, por que principalmente João Calvino? Não é à toa, não é só porque nós somos presbiterianos, não é isso. É porque nós somos acusados disso, né? Ele escreveu muito, ele sistematizou muito, então ele é dessa herança, olhando para Lutero, aprendendo com Lutero, com Zwinglio, com Melanchthon, e ele é de uma outra tradição também, né? Lutero, é interessante a gente tentar entender cada um dos personagens. As influências que cada um teve na sua vida, né? Lutero era um católico apostólico romano, né? Ele era um monge agostiniano. Sempre amou a Igreja Católica, não queria sair de forma nenhuma da Igreja Católica, buscava. Ele nunca quis ser separatista. Não queria, ele queria uma reforma interna. Foi na observância da impossibilidade de uma reforma interna, ali no seio da Igreja Católica, que ele é excomungado, e aí, né, aí vira história, né? Aí vem os luteranos, enfim. Mas Calvino já tinha uma outra tradição, ele não era um monge agostiniano. Ele era, né, um estudante de direito, que o pai queria que ele fosse um funcionário público, né? Mas teve lá um momento... Conseguiu uma bolsa na faculdade. Exatamente, ele teve um momento lá de conversão, e ali a transformação na vida dele, sempre criado de alguma forma, orientado também pelo catolicismo, mas não como Lutero. E ele escreveu demais. Uma coisa é você pertencer à tradição, outra coisa é você ser um daqueles que forma essa tradição. Exato. Né? Então, Lutero como um dos formadores da tradição, né, como um monge, né, e você pegando Calvino como um membro, né? Sim, sim. Mas uma das coisas que eu acho muito marcantes de Calvino, e aí a gente começa aqui a, de uma certa forma, também reconhecer a maneira como Deus trabalhou na vida dele, que ele já na faculdade de Direito, ele já tinha muito destaque. Sim. Né, que chegou uma época que quando os professores faltavam, ele dava aula. E aí chegou uma hora e falou assim, vamos dar diploma para esse rapaz, não tem mais o que ensinar essa figura, né? Mas o que eu acho legal é que a gente tem, então, vários nomes, a gente vê um movimento tendo início com Lutero, talvez a fagulha que gera a explosão, e depois vem ali na segunda onda, com Calvino sistematizando,
né? Então trazendo esse conhecimento e pesquisa, né? Produzindo demais, porque ele morre muito cedo, né? A gente vai falar aqui de algumas publicações dele, né? Ele começa a publicar muito cedo e morre muito cedo. Sim. Né? Ele teve uma vida curta. Sim. Mas a gente para com Calvino ou tem mais algum nome que a gente talvez mereça dar um grande destaque? Tem vários nomes, né? Mas um nome que a gente tem que lembrar aqui, né, é o nome do John Knox, né? O John Knox, que estudou na Academia de Genebra, né? Genebra era um centro também para refugiados, né? E é interessante, e isso também dá muito pano para manga. Refugiado do quê? Era perseguição do Estado Islâmico? Perseguição, né, do catolicismo. Ou seja, aqueles que abandonavam o catolicismo, eles acabavam sendo oprimidos onde eles residiam. Sim. Então eles tinham que fugir para algum lugar. Sim. E Genebra era um desses lugares. Uma cidade de refúgio. Exato. E ali existia, né, a Academia de Genebra, que era um centro de estudos teológicos, obviamente. John Knox, ele estuda, ele tem acesso aos ensinos ali do que vai ser conhecido posteriormente como teologia calvinista, e depois ele volta, né, para a Escócia. Ele é chamado, né, embora a teologia, né, da igreja presbiteriana, ela é influenciada, obviamente, pelas ênfases de João Calvino, que ao nosso ver são ênfases que a Bíblia deixa bem claro, né, são ênfases bíblicas, mas o pai, né, o chamado patriarca do presbiterianismo, né, e dali que vem um modelo de organização administrativa do presbiterianismo, é John Knox lá na Escócia, né, lá na Escócia. E a gente vê também que as ideias, né, reformadas, protestantes, né, elas também vão para a Inglaterra, né, e na Inglaterra tem uma outra história que também vale muito a pena conhecer, não dá tempo da gente falar aqui. Primeiro, né, com Henrique VIII, existe um anglicanismo, né, e só que ali que existe um grupo dentro do que é administrado pelos anglicanos, dentro da igreja anglicana, existe um grupo descontente, né, que deixa bem claro que a reforma aqui não aconteceu aqui, né, não aconteceu aqui, que vão ser apelidados, nasce como um apelido, né, com algo pejorativo. Exato, como algo pejorativo. Esses são os puritanos, aqueles que querem purificar o culto, a princípio o culto, né? E eles são influenciados também pela teologia calvinista, né? E, enfim, aí tem muita história para contar, sendo muito artificial aqui, eles vendo a impossibilidade da fé deles ir à frente na Inglaterra, eles se refugiam lá no que vai ser conhecido posteriormente. As 13 colônias. Exato, os Estados Unidos da América. Tempos depois, né, vai ter um sujeito chamado Ashbel Green Simonton, ali no século XIX, que vai ser, e que ele entende o chamado dele para vir para o Brasil, o presbiterianismo vem para o Brasil, mas isso já é uma outra história, né? Só para a gente tentar ligar essas coisas todas. Né? Nessa época... Desdobramentos da reforma, né? Exatamente. Então, o conformismo de uma reforma que não acontece faz com que um grupo atravesse o mundo, forme o que hoje é a potência, ainda é a potência Sim. no mundo, né? Com fundamentos. Então a gente começa a entender também parte do porquê é a potência que é, tem fundamentos sólidos na reforma, e aí depois desemboca aqui no Brasil com Simonton. Sim. É história. É muita coisa, né? Nós estamos pincelando algumas coisas, às vezes fazendo algumas relações assim rápidas e voltando, né? Mas é muito rico, né? Obviamente nós temos consciência também de que algumas frases que nós estamos utilizando aqui, elas são passíveis de crítica, né? Então aqui, isso aqui faz parte do programa também, né? Levantar algumas provocações também, né? Mas é só para a gente ter ideia da riqueza, né? De que a reforma protestante, embora tenha sido um evento, né, de caráter fundamentalmente religioso, né, como um protestante, como um reformado entende religião como sendo o fundamento de toda a realidade, uma mudança na religião baseada nas escrituras vai trazer mudanças na economia, na arte, na cultura em geral, né, na política, e na reforma a gente vê o retrato disso, a gente pode, não vai dar tempo de fazer tudo, a gente pode de repente fazer uma parte 2 aí, né, para falar qual foi o legado político da reforma, o legado na economia da reforma, né? A gente não pode esquecer de falar de Max Weber,
Quem é cristão ou não cristão, mas sendo honesto, buscando estudar esse período e o pós-reforma também, vai saber que tem um conceito diferente. O protestante ele vai ter um pensamento diferente em relação a várias áreas da realidade. Aí tem aquele livrinho, né? Aquele livrinho, da maneira mais irônica possível, do Bielê, né? Sim. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Um negócio desse tamanho, assim, gigantesco, falando só dos impactos. Sim. Né? Na forma de pensar a economia e a sociedade, né? Inclusive, se você, né, quiser conhecer um pouco mais sobre a influência das ideias, né, protestantes reformadas na economia, esse é um livro básico, né? Esse é um livro básico, o Pensamento Social e Econômico de Calvino, André Bielê, da editora Cultura Cristã. Bom. O livro é fantástico, ele dá mesmo nós, né, o Léo nem tanto, porque ele já trabalhou em banco, tem formação, eu sendo um leigo em economia, lendo aquilo ali, é algo que fala, puxa, a ideia é muito interessante. Obviamente que existe uma distância, né, uma dificuldade da compreensão para a realidade, ainda mais num país de uma tradição cultural que está fundamentada numa religião também diferente. Mas é muito interessante. Abre assim um horizonte para a gente pensar um pouco mais a realidade, nesse caso a realidade social e econômica. Mas você tem, né, o conceito reformado de arte, conceito reformado de música, conceito reformado de economia, de política. De trabalho. Exato. No trabalho, aí, de novo, dava um programa. A concepção reformada, né, do trabalho é algo assim que por ser a intenção baseada nas escrituras, é muito diferente da concepção medieval de trabalho. Sim. Muito diferente. Que via o trabalho como algo ruim, como uma espécie de punição. Exato. Né? Exato. E a gente vê que quando a gente vai para as escrituras, a gente volta para Gênesis, trabalho foi criado antes da queda. Não foi uma punição por causa da queda. Já existia antes da queda. Ele sofre consequências da queda, mas ele já existia antes. Então, é claro, isso que você falou é fantástico, né? O trabalho entendido biblicamente, e Calvino não vai inventar nada. Ele vai só ir para a escritura e vai falar, o que está escrito nesse livro, na palavra de Deus, é que o trabalho deve ser feito para glória de Deus, né? E o trabalho de um padre não é melhor, mais digno do que o trabalho de um servo. Um servo que ouve isso vai ter sua vida, pelo menos a sua visão. Opa, calma aí, Deus aceita então o meu trabalho? Claro que aceita. O trabalho feito por um servo, por um sapateiro, para a glória de Deus, é mais digno do que ele é tão digno aos olhos de Deus, e nesse caso mais digno, do que o trabalho de um padre ou de um pastor que prega a palavra infielmente. Na verdade, esse não é digno. Esse é um trabalho errado. Né? Então não é a atividade que você faz. É a vocação que Deus te deu. A vocação que Deus te deu. E tem um aspecto interessante nisso, né? Que se você entende que o trabalho glorifica a Deus, qual vai ser a sua postura diante dele? Exatamente. Eu vou dar o meu melhor. Aí vai morrer aquele negócio de eu não gosto de segunda-feira, o melhor dia da semana é sexta. Isso aí vai morrendo, porque você vai glorificar a Deus diariamente, através da vocação que ele te deu. Você vai ser desafiado em relação a isso. Né? Então, assim, é uma das coisas que a gente já começa a ver o impacto, né? Trazendo para o nosso tempo, tal do sextor, sim, não gosta da segunda, esse tipo de coisa, né? Você vai ser desafiado. Você tem que repensar isso aí. Vai ser desafiado. Né? E aí, quando a gente fala que a gente deu ideia de contexto, a gente falou aqui dos nomes, né? As causas, quais eram as ênfases, quais eram os grandes pontos doutrinários, bíblicos, que a reforma levanta? Definitivamente, nosso tempo está acabando, não vai dar para a gente falar, né, de muita coisa aqui. Mas eu vou destacar pelo menos algo que eu já falei, mas eu quero relembrar aqui. Tudo nasce da visão que se tem do ponto de autoridade, da referência de autoridade. A referência de autoridade para ler, entender, compreender, agir, mudar a realidade para o reformado protestante é a palavra de Deus. Então, é a questão de fonte, né? É um retorno às Escrituras. De novo, o reformado, ele acredita em tradição. Sem dúvida. A questão é como o reformado entende a tradição. Se é uma tradição bíblica, ok. Se é uma tradição não bíblica, então merece críticas. Então, o reformado, o protestante, ele vai colocar a tradição abaixo
das Escrituras. Se tiver alguém errada... Exatamente. Não é a Escritura. Não é a Escritura. Então é a Escritura que lê a tradição, não a tradição que lê a Escritura. Óbvio que o reformado não é ingênuo, né? Quando nós lemos as Escrituras, existe no processo interpretativo, a gente tem que ter consciência de que existe uma carga em nós de pressupostos. Ninguém lê as Escrituras ou nada de forma neutra. Existe então essa consciência, mas existe também a consciência intencionalidade na questão de que é a Escritura, interpretada pela Escritura, que deve ler a minha realidade. Isso é diferente da tradição medieval romana. A partir daí é que nós vamos ver, eu quero só ficar nessas duas, tradição e justificação pela fé. Foi quando Lutero entendeu em Romanos que o justo viverá pela fé, ou seja, que nada que eu faça vai fazer com que Deus me salve. Porque tudo que eu faça, do ponto de vista da perfeição de Deus, merece o quê? A condenação. Insuficiente. Lutero, ele orava, ele rezava, ele fazia jejuns, ele confessava, enfim. E ele continuava se sentindo culpado. A expressão justiça de Deus provocava nele raiva, ódio. É assim que ele coloca, ódio. Até que ele entendeu que a justiça de Deus, em Romanos especificamente, não é o castigo de Deus para te punir, mas é a provisão de Deus para te salvar. Isso revoluciona toda a vida de Lutero, e ele vai entender que o que Cristo fez por nós é que nos credencia a sermos aceitos pelo Pai. É o que atribui justiça. Exatamente. Aquilo que fazemos, o que somos. Exato. Né? Isso revoluciona a vida de Lutero. E depois toda a reforma. Acho que tem um negócio interessante aqui como consequência, né, da reforma, que é, uma vez que a gente está levantando pontos de retorno às Escrituras, de que a igreja está corrompida, como que eu faço, então, para identificar o que é uma igreja verdadeira? Sim. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto, Esse é um outro ponto de ênfase da reforma. Porque as marcas da igreja. É necessário, então, que essa igreja possua algumas marcas para que ela seja uma igreja que pertence a Jesus Cristo. E aí existe um debate histórico, se são 2 ou 3 pontos, né, as duas principais vertentes, né? E eu creio que atualmente, né, hoje a gente fecha com 3 pontos, não era o que Calvino cria, por exemplo, apesar de que Calvino cria que sem essa terceira marca, em pouco tempo a igreja deixaria de ser igreja. Sim. E que marcas seriam essas? Pregação das Escrituras. Fiel. Só que fiel, né? Porque é possível você pregar as Escrituras e falar um monte de baboseira. Haja visto vários canais que a gente sintoniza por aí, né? Então, pregação fiel das Sagradas Escrituras, a correta administração dos sacramentos e dos sacramentos bíblicos. São 7. 2. Tá. Mais conhecidos como batismo e Santa Ceia, né? 7, uma invenção que tem por aí, né? E a terceira marca, que é a que entrou em debate, que é a disciplina eclesiástica, né? Que é o exercício do poder das chaves, Mateus 18, né? Esse aí... E só para os irmãos também compreenderem, né? Por exemplo, o seminarista Leonardo tem uma tendência de ver mais 3, correto? Para mim, os 3. Sim. Eu tenho uma tendência de ver mais 2, só para ver que existe, né, entre esses debates que fazem parte. Né? E aí a gente vê... E a gente é amigo, tá? A gente não briga por causa disso. E se brigar também, depois a gente pede desculpa, tranquilo. Mas o que é legal, por exemplo, quando a gente olha para Calvino, Calvino vai falar assim, olha, as marcas da igreja são 2. Pregação fiel das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. Ele fala assim, contudo, sem a disciplina eclesiástica, em pouco tempo a igreja deixa de ser igreja. Sim. Para ele, no fim das contas, ela era uma marca indireta. Ela poderia, talvez por um tempo, a igreja existir sem, né? Mas é uma coisa interessante e esses critérios a gente tem que usar até hoje. Né? Então a gente aqui em Pinheiros acaba recebendo muito contato de pessoas falando assim, olha, eu estou numa igreja aqui que o cara não está ensinando Bíblia. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então, procura uma igreja com essas 2 ou com as 3 marcas. Né? No meu caso, eu vou recomendar com as 3. Né? Vai procurar uma igreja que pregue a Bíblia de maneira fiel, que administre corretamente os sacramentos e que faça um uso correto,
né, um exercício correto da disciplina eclesiástica, né? Sim, sim. Mas eu acho que é um ponto interessante que a reforma traz, né? Porque se eu questiono o que é errado, eu preciso falar o que é certo. Exato. Não dá só para questionar, porque questionar por questionar, muita gente faz isso hoje, né? Questiona e não propõe nada que seja de fato eficiente. Sim. Né? Nós estamos aos poucos chegando ao final, né? Nós vamos, de repente, depois a gente pensa em continuar isso num outro programa, mas, Léo, quais seriam, assim, os perigos de um reformado ao falar de reforma, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente pode tratar um evento que a gente gosta muito de uma maneira equivocada, né? E, às vezes, de um evento que a gente discorda muito também de uma maneira equivocada. Quais seriam alguns perigos, né, quando um protestante fala de reforma protestante? Tá, aqui eu vou parafrasear o mestre Arival, né? Falou assim, normalmente a gente pode incorrer em 2 tipos de erro. Ou valorizar demais, ou valorizar de menos. Então, normalmente ele fala isso sobre alguns personagens bíblicos, mas recentemente ele atribuiu esse raciocínio também à ideia da reforma. Então, uma das ideias que a gente pode ver de uma maneira muito clara atualmente é uma adesão à reforma, mas simplesmente ao movimento da reforma, e não a fé que está por trás dessa reforma. Então, a pessoa gosta da ética, então você vê uma ética de trabalho, uma ética social, uma ética econômica, né, uma ética comportamental, porque ela tem fundamento nas escrituras, então naturalmente ela é boa. Né? Então a pessoa adere a isso, porque são valores interessantes, são valores que de fato produzem bons frutos, mas não passa disso. Então o cara gosta mais de Calvino do que de Jesus, né? Vai gostar mais de Lutero, e aí vai nessa. Né? A fé verdadeira fica em segundo plano, então ela nem é verdadeira, né? Ele não tem essa fé, ele adere muito ao movimento. Eu acho que um outro problema que a gente pode incorrer é, então, não valorizar a reforma. Um movimento que a gente está terminando o programa com muita coisa para falar ainda. Né? A gente vai até ver se faz na semana que vem, se não faz na semana que vem. Sim. Semana que vem é véspera, né, do 31 da reforma. Mas é não valorizar algo que Deus fez, a maneira como Deus trouxe a sua igreja de novo para si. Né? Um desvio histórico, de longo prazo, demorou a acontecer. Né? Foi aquela ideia assim, se você fica 1 milímetro fora do prumo, em 10 metros não é muita coisa, mas em 1000 quilômetros você está em outro ponto. Você se distanciou muito. Né? Então a gente corre o risco de não valorizar algo tão importante, de achar que é valorizar muito obra de homens. Mas a gente falou que desde o começo, a soberania de Deus agindo através desses homens. Homens levantados como instrumentos, alguns sacrificados na pré-reforma, outros que não foram sacrificados, mas sofreram durante a reforma, porque esses homens sofreram. Né? E as consequências, a gente falou aqui da ideia dos puritanos, as 13 colônias, chegando aqui. Sim. Como não valorizar algo desse tipo, né? O retornar às escrituras. Então é você desprezar a tradição, e uma boa tradição. Ela não está acima das escrituras, de forma alguma, mas é uma tradição excelente. Sim. Né? É uma boa tradição. Sim. O que você acrescentaria nesse pacote? Eu só lembraria, né, obviamente, concordo totalmente, né, um equívoco é o desprezo por essa tradição. Então, mesmo você que não faz parte dessa tradição, né, você que não é protestante, você que não é reformado, né, não despreze, busque conhecer, porque eu creio que tem muita coisa interessante, assim como é importante também que um protestante, um reformado, ele conheça uma tradição, a tradição pentecostal, que dá para aprender também muita coisa. Né? Então, não desprezar essa tradição. E o outro erro, que é um erro que normalmente é cometido mais por nós, que nos intitulamos reformados e protestantes, que é o erro do orgulho espiritual. Né? Eu lembro de um livro do presbítero Solano Portela, né? O nome do livro é 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas. E o primeiro pecado é o orgulho espiritual, né? Se achar superior teologicamente do que outros irmãos. Então esse é um erro que nós cometemos, devemos nos envergonhar por isso,
pedir perdão a Deus e também àqueles que nós ofendemos por causa disso. Porque o orgulho espiritual, né, se todo esse legado gera, no final das contas, orgulho espiritual, então tem alguma coisa errada. Não é com a Escritura, não é com a reforma, é conosco que nos relacionamos com esse evento de uma maneira idólatra, e isso é, né, a Bíblia condena e os reformadores condenaram a idolatria. Enfim, então eu não acrescentaria nada, eu só repetiria tudo o que você disse aí com outras palavras. Nosso tempo acabou, né? Obrigado, Léo, mais uma vez. Foi bom aí passar esse tempo. Muito bom. Trocando essa ideia. O tempo infelizmente acabou, mas ficou muita coisa, né? Nós não falamos muito do legado, nós ainda temos muita coisa a falar sobre, né? Poderíamos ainda ter muita coisa a falar sobre a questão das ênfases, né? Dos reformadores, tem muita coisa, de outros dos reformadores da pós-reforma, né? Dos teólogos da pós-reforma, ali no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Exatamente, esse é um dos lemas aí, né? Dos reformados lá na Holanda, né? E daquilo que vem para o Brasil, de obras reformadas, né? Que nós trouxemos aqui, mas não vamos mostrar porque nosso tempo já está acabando e eu estou estendendo nesse final aqui. Mas fica aí o convite para a próxima semana, Deus permitindo, nós darmos continuidade, né? Vai ser dia 30 de outubro de 2020, então 503 anos da Reforma Protestante, e Deus permitindo, nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo. Então, uma boa noite, bons estudos, um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.